Amém? Eu sinto de falar algo para você nesta noite. Quem sabe lá fora ninguém te entenda, mas aqui existe um Deus que te ama e te entende. E tem um projeto na tua vida. Dá um aplauso pela vida do Ryan. Amém, Ryan? Deus abençoe você. Pode se sentar. Vamos ouvir agora o nosso preletor. O pai dele está sentado ali. O pai dele é tão jovem que parece irmão dele, né? É a primeira vez que eu vi, né? Eu falei, pô, é tão jovem, né? Que bênção conhecê-lo. Que bênção o senhor estar mais um dia aqui conosco adorando ao Senhor Jesus Cristo. Como é que é o nome dele mesmo? Arilton. Anilton, ele é presbítero, né? Presbítero Anilton, olha aí que bênção, presbítero. Se quiser sentar aqui em cima, pode ficar à vontade, tá bom, presbítero? Dá um aplauso pela vida do presbítero Anilton, pai do nosso presbítero Elidiel, nosso amigo, e está aqui também conosco nesta noite. Presbítero Elidiel. Amém. Paz do Senhor, queridos irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Se vocês, por gentileza, puder abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 14. Capítulo 15, melhor dizendo, capítulo 15, o versículo de número 1, para a nossa meditação. O texto diz assim: depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não temas, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. E também a sua recompensa, ou seu galardão. Amém? Queridos, nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui desta casa. Deus seja louvado pela vida do pastor Moisés, pela sua família, pela vida de cada um dos irmãos, do amado Pai que está aqui comigo. Quando nós lemos a poderosa palavra do Senhor, queridos, no capítulo 15 do livro do Gênesis, e especificamente o versículo de número 1, aqui nós entendemos quão importante é nós termos uma vida de intimidade com Deus e uma vida de sensibilidade para com o Espírito Santo. Por que eu digo isso? Abraão era um homem que tinha essa facilidade de se relacionar com Deus. No entanto, que ele se destaca como sendo ele o pai da fé. E nós somos considerados como filhos de Abraão pelo fato de ter a fé de Abraão. O que nos faz ser filhos de Abraão não é ter nascido no território israelita, mas sim é ter a fé de Abraão. E quando nós analisamos a trajetória de Abraão, queridos, logo nós percebemos que Abraão era um homem que de fato tinha seus defeitos, as suas falhas. Por mais que ele é considerado como o pai da fé, em alguns momentos a sua fé oscilou. E com isso também veio as grandes consequências. Mas o que me chama a atenção, especificamente aqui no capítulo 15, versículo 1,
essa aproximação, essa sensibilidade que Abraão tinha em expor o seu sentimento para Deus, mesmo sabendo que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, ele demonstra isso. O que tinha acontecido aqui? Por que Deus disse a Abraão que não era para ele ter medo? E também por que Deus diz a Abraão que o Senhor é o seu galardão, a sua recompensa? Para que possamos entender o verso 1, é necessário compreender todo o cenário, o pano de fundo histórico, que está no capítulo 14. Houve uma guerra a nível internacional. É a primeira guerra, uma batalha bíblica que está registrado aqui nas páginas seletivas da Bíblia. Aprouve o Senhor permitir alguns reis se degladiarem entre eles por poder, pelo fato de serem egoístas, e a maioria das guerras é por causa disso, né? E a Bíblia nos diz que 4 reinos extremamente poderosos lutou contra 5 cidades reis, ou cidades reais, que tinham reis. E dentre essas cidades, existia 2 delas que nós conhecemos, que é a cidade de Sodoma e de Gomorra. Essas 2 cidades, a bem na verdade, nós podemos considerar como 2 reinos, porque eram cidades que tinham reis. E o que a Bíblia nos traz de informação aqui é que enquanto essas nações estavam se degladiando, Abraão não se envolve nessas guerras. Abraão, em nenhum momento, ele pega a sua armadura, a sua espada e vai para o campo de batalha lutar nessa guerra. Mas por que Abraão não faz isso? Porque Abraão entendeu que existem guerras, existem batalhas que nós não devemos entrar. Abraão compreendeu que as lutas, as batalhas que devemos entrar são aquelas que o Senhor nos coloca nela e que o próprio Deus nos garante a vitória. Por que eu estou dizendo isso daqui, queridos irmãos? Porque a gente precisa ter a sensibilidade como Abraão e entender e compreender que existem batalhas que nós não devemos entrar. De uma maneira bem prática aqui. Existem pessoas que estão entrando em guerras, gastando tempo, energia, força física, saúde emocional, mental, desgastando também a parte psíquica, cognitiva e tudo que está relacionado ao ser, com guerras que o Senhor não mandou entrar. Por exemplo, vocês há de concordar comigo, eu conheço pessoas que entram em brigas na rede social, entram em brigas de vizinhos, entram em rixas de ímpios. Aí quando é para lutar, de fato, ele já está esgotado, sem força necessária para lutar. Então o que a gente entende com Abraão aqui? É que Abraão não entrava em lutas, em batalhas, em guerras, em rixas, que ele não soubesse da parte de Deus que de fato ele tinha que entrar. Então isso é extremamente importante. Mas como é que eu sei que eu tenho que lutar? Como é que eu sei que agora é o momento de lutar? É simples. Abraão teve essa sensibilidade, ou Abrão, porque aqui o nome dele não tinha sido mudado, ele teve essa percepção quando um mensageiro foi até onde Abraão estava e disse a ele: o seu irmão ou o seu sobrinho Ló foi levado cativo pelos reis do Oriente.
Foi aí que Abraão entendeu: chegou o momento de lutar. Agora sim é o momento de empunhar a minha espada e ir para o campo de batalha. Por quê? Porque alguém dentro da minha casa foi levado cativo, está preso, se tornou escravo. A minha família está escravizada. Então agora é o momento de adentrar no arraial do inimigo e lutar em prol da minha casa, da minha família. Mas Abraão, Ló não vive mais com você. Ló estava vivendo na terra dos sodomitas. Por que você vai lutar por ele? Porque ele é meu parente, porque ele tem o meu sangue, porque ele é algo que está sobre a minha responsabilidade. Aí sim é hora de lutar. O que a gente entende com isso daqui, queridos irmãos? Não gaste energia com lutas que o Senhor não mandou você entrar. Mas quando é que nós devemos lutar? Quando um dos nossos, dentro da nossa casa, está sendo escravizado por Satanás. Aí sim, o Senhor nos dá autoridade, autonomia para entrar no território do inimigo e resgatar aquilo que o Senhor nos deu como herança. O que me chama a atenção aqui também nesse texto, queridos irmãos, é a questão de Abraão se preparar para a batalha. Porque às vezes nós temos uma ideia de Abraão como se ele fosse um senhorzinho, né? Debilitado, fragilizado, que andava nas regiões do território da Cananeia, né, dos cananeus, montando e desmontando a sua tenda, vulnerável, e que a qualquer momento ele poderia ser atacado, e meramente um simples pastor de ovelhas. De fato ele era pastor de ovelhas, mas quando a gente analisa o capítulo 14, a gente consegue ver uma outra face, uma outra parte da vida de Abraão. Abraão não era somente um pastor de ovelhas, Abraão ele era um comandante. Ele era um comandante. Abraão, ele fez dos que nasceram da sua casa guerreiros. Então, em todo esse momento que Abraão não estava necessitando lutar, anos e após anos, sem precisar lutar, o que ele estava fazendo? Se preparando para que, quando fosse necessário manejar a sua espada, lutar contra os seus inimigos, ele estaria preparado para tal momento. A ponto da Bíblia nos dizer, queridos irmãos, que todos aqueles que iam nascendo na casa de Abraão, porque Abraão tinha muitos servos, o que Abraão fazia desses criados? Faziam deles soldados. Então Abraão foi criando um exército, um quartel dentro da sua própria casa, na sua tenda e nas tendas dos seus servos. O que a gente aprende com isso daqui, queridos irmãos? Momentos de paz não é momento da gente ficar com o braço cruzado sem se preparar. Não, esse aí é o momento que o Senhor está nos dando para nos prepararmos para as batalhas. Está tranquilo? Está favorável? Tudo está bem na sua vida? Então use esse tempo para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para se preparar, porque as guerras, as batalhas virão, e quando vir, você não será pego de surpresa, não estará enferrujado espiritualmente falando, mas estará pronto para manejar a espada e adentrar no território do inimigo e lutar com veemência e autoridade. Então a gente tem que usar o tempo ao nosso favor. E esse ponto também é extremamente importante, é o fato de Abraão fazer dos seus dentro da sua casa guerreiros. Não era somente Abraão que manejava muito bem a espada, não era somente Abraão que sabia usar o arco e flecha com precisão, não era somente Abraão que sabia usar
a lança, mas também os seus criados. Abraão fez dos seus criados soldados, homens preparados para a batalha, homens que sabiam usar tanto arco e flecha. E esse daqui é interessante. O arco e flecha, vocês sabem muito bem, que é um tipo de arma de ataque que é para usar para não permitir o inimigo chegar perto. Deus está dizendo aqui nessa noite que Ele está te munindo, Ele está abrindo o arsenal do céu e está te dando armas espirituais. O arco e flecha é um tipo de arma de ataque e que não permite o inimigo chegar perto, ou seja, derruba o inimigo à distância. Existem, queridos irmãos, inimigos que se levantam e vêm à nossa direção, que a gente não pode permitir ele chegar perto. Existem situações que a gente tem que vencer o inimigo de longe. Quando ele está se aproximando, a gente já tem que usar as armas de Deus para derrubar o inimigo de longe. Mas existem momentos que o inimigo já está próximo, então aí usa a lança espiritual. E quando o inimigo vem de maneira súbita, aí usa a palavra, que é a espada. Mas a vitória será nossa em nome de Jesus Cristo. Vocês perceberam, queridos irmãos, que em Efésios 6, todas as armas ali, com exceção de uma, todas as armas ali são armas de defesa, com exceção de uma, que é uma arma de ataque, que é a espada. Quando Paulo escreve 1 Timóteo capítulo 3, Paulo coloca lá uma série de requisitos para ser um obreiro. 17 requisitos. Dentre esses 17 requisitos, 16 está relacionado ao comportamento, à moral, à integridade. E dentro desses 17 requisitos, está simplesmente relacionado a manejar a espada, que é a palavra. Usufrua disso. Leia a palavra. A igreja só viverá um grande avivamento quando nós entendermos quão importante é a leitura diária da palavra. Por que eu estou dizendo isso daqui, queridos irmãos? Nós devemos valorizar a grande reforma que aconteceu, porque até então as pessoas não tinham acesso à leitura, porque não tinham a Bíblia escrita na sua língua natal. Um dos grandes compromissos de Lutero foi fazer a tradução para a língua alemã, para facilitar a leitura da Bíblia. Então nós devemos usar isso ao nosso favor. Logo nós devemos entender que dentro da tenda de Abraão não existiam pessoas que eram presas fáceis dos seus inimigos. O que existiam ali eram leões, guerreiros, homens corajosos, destemidos. Deus está dizendo aqui nessa noite, queridos irmãos, que o Senhor nos dará tanta autoridade, graça, ousadia, que isso impactará as nossas casas. Tudo aquilo que o diabo tirou, levou, o Senhor vai nos dar graça para adentrar no território do inimigo e tomar posse de novo daquilo que o Senhor nos entregou como herança. Aleluias. O que me chama a atenção, queridos, é que agora Abraão, sem nenhum tipo de medo, a Bíblia diz que ele saiu com 318 guerreiros. Esses 318 guerreiros eram seus criados. Mas Abraão era um homem também que fazia aliança com outras pessoas. Então ele fez aliança com alguns povos que não prestavam culto ao mesmo Deus de Abraão, mas eram pessoas leais, fidedignas. Alguém um dia me perguntou: posso fazer aliança com alguém que não é cristã? Depende, se essa pessoa for uma pessoa leal, não tem nenhum problema. Às vezes a gente faz aliança com pessoas que professam a mesma fé que a nossa, e acaba tendo problema. Então a gente percebe que Abraão, ele fez uma aliança com esses homens, uma aliança específica no campo de batalha. Se algum inimigo lutasse contra Abraão, esses homens, esses confederados de Abraão lutariam a favor de Abraão, e assim vice-versa. E a Bíblia diz que agora Abraão, queridos, ele sai
com os seus guerreiros e os seus confederados, no intuito de lutar contra 4 reinos. Eu estou dizendo, queridos irmãos, de um homem que saiu com algumas centenas de guerreiros e alguns confederados para lutar contra 4 reinos extremamente poderosos. E logo nós devemos entender que Abraão, além de ser um homem que se preparava para as batalhas, também era um homem estratégico. Por quê? Olha o que a Bíblia nos diz no capítulo 14 e no versículo de número 15. Ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Perceba que Abraão foi extremamente estratégico. Ele não ataca 4 reis ao meio-dia, à tarde ou de dia, mas ele ataca esses reinos poderosos em um momento improvável, que os inimigos não estavam imaginando, em um momento em que os inimigos, muitos dos soldados estavam dormindo. Então a gente entende que Abraão era um homem estratégico. Irmãos, nós precisamos pedir para Deus estratégias para ter êxito e sucesso no decorrer da vida. Perceba que Abraão, ele foi em um momento em que o inimigo não estava esperando um ataque, de madrugada, à noite. Então ele divide os seus soldados em 2 grupos e ataca de uma maneira rápida, veloz, e a vitória de Abraão e os seus guerreiros foi acachapante. Não tinha como ele não ter sucesso. A gente precisa pedir para Deus estratégias. Eu estou falando aqui para pessoas que, quem sabe, está precisando de algumas conquistas e você não sabe por onde começar, não sabe quais são as armas que tem que usar, não sabe quais são as estratégias que é necessária. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: seja ousado. Há um Deus que é o Rei dos Reis e que sonda o coração dos homens e que sabe o ponto fraco dos seus inimigos, que são os demônios. Deus está dizendo aqui nessa noite: seja ousado como Davi. Davi tinha sucesso, e eu já disse aqui que Davi se tornou um guerreiro implacável. Davi nunca perdeu uma batalha. Todas as vezes que ele ia para o campo de batalha, ele pedia para Deus, através da consulta ao éfode do sacerdote, ele consultava a Deus e dizia: Deus, eu estou indo lutar contra os filisteus, a engenharia deles é 1000 vezes melhor do que a nossa, eles manejam muito bem o ferro, eles dominam o bronze, nós ainda somos um povo camponês, mas o Senhor é o Deus da guerra. Mostre o ponto fraco dos nossos inimigos, quais são as armas que devemos usar, por onde devemos começar. Nós devemos começar atacando ou esperar o inimigo vir nos atacar? Em dado momento Deus disse assim a Abraão, ou melhor Davi: eu quero que vocês comecem a guerra. Ataque, vá para cima do inimigo. Mas em outra guerra, porque cada guerra precisa de uma estratégia, Deus disse assim: dessa vez vocês vão ficar esperando. Quando a copa da amoreira começar a se movimentar, aí está o sinal de que eu já estou no campo de batalha e que vocês vão atacar os seus inimigos. Peça a Deus estratégia, não seja presa fácil do inimigo. Abraão atacou de madrugada, e é por isso que a vitória foi acachapante. O que me chama a atenção, queridos, é que agora, depois disso, para nós orarmos, Abraão, ele venceu 4 reinos poderosos. Reinos poderosos. Ele tira Ló, a família de Ló, das garras do inimigo. Deus está mandando dizer aqui nessa noite, queridos irmãos, debaixo dessa palavra poderosa, o Senhor está te dando autoridade
para entrar no território do inimigo e para resgatar os seus. Levante a sua mãozinha onde você está. Vai acontecer algo maravilhoso aqui nessa noite. Quem é natural acha que não está acontecendo nada aqui. Quem é carnal deve olhar e pensar: esse povo está doido, em pleno dia de domingo. Amanhã muitos deles terão que trabalhar. Está numa noite fria, num templo, ouvindo alguém falar algo da Bíblia. Isso é coisa de louco. Mas Deus está dizendo: não é coisa de louco. Deus está te dando autoridade, estratégias para entrar num ambiente hostil, aonde o diabo diz: é meu, eu tomo posse, é meu. Mas Deus está dizendo: não é de Satanás. Satanás é um usurpador, ele é ladrão. Deus está dizendo: aquilo que eu te entreguei como herança, vá através do meu nome e resgate isso das mãos do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Aí sabe o que aconteceu, queridos? Abraão, ou Abrão, ele resgata Ló e toda a sua família do território onde Abraão estava, queridos irmãos, até chegar na sua tenda, dava aproximadamente uns 350 quilômetros. Duraria aí, no mínimo, um mês de caminhada para poder chegar aonde Abraão morava. O que me chama a atenção é que, bem provável, Abraão ter dialogado com Ló nessa trajetória. É bem provável que Abraão chegou para Ló e falou: ô meu sobrinho, não volte mais morar em Sodoma. Não volte mais para Sodoma. Olha o livramento que Deus te deu. Vá para qualquer outro lugar. Você não precisa morar comigo. Vá para qualquer outro lugar, mas não volta para Sodoma. Mas a Bíblia diz que sabe para onde Ló voltou? Para Sodoma. Irmãos, existem pessoas que são igual Ló. Cuidado com esses crentes a reboque. Isso é interessante, porque Ló, ele vai para Sodoma a primeira vez, e é interessante que ele monta as suas tendas fora da cidade. Aí depois, o que acontece? Depois que o Senhor deu essa vitória, libertou Ló, ao invés dele ir para qualquer outro lugar, se converter, mudar o comportamento dele, ele foi morar dentro de Sodoma. E quando o anjo foi libertar Ló, aonde Ló estava? Na porta de Sodoma. Quem é que ficava na porta das cidades? Os juízes, os representantes da cidade. Então quem primeiramente fica na entrada na porta de Sodoma e depois entra para morar em Sodoma, agora se tornou representante de Sodoma. Abraão fez a parte dele. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que quando Abraão está voltando, o texto nos diz que Abraão vai passar por uma cidade murada, chamada de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade murada, e as muralhas de Jerusalém eram os montes de Sião. As muralhas de Jerusalém eram muralhas naturais. E o que me chama a atenção é que quando Abraão está passando com seus soldados em direção à sua casa, com a sua espada embebedecida pelo sangue dos seus inimigos, a sua roupa salpicada de sangue, de repente, da porta daquela cidade, sai um homem, vestido de sumo sacerdote, e com uma coroa de rei, cujo nome dele é Melquisedeque. Quando Melquisedeque sai de Jerusalém, a Bíblia diz que ele traz duas coisas em suas mãos. E o que é? Ele traz um pão e um vinho. E ele chega e entrega a Abrão um pão e o vinho. Oh, glórias a Deus. Eu sinto a presença dele aqui. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando Abrão olha para aquele homem vestido de sacerdote, sendo o rei, Abraão era um homem que tinha tanta fé, a ponto de Jesus dizer que Abraão se exultou em ver o dia de Cristo. Ele vê aquele Melquisedeque e ele vê um tipo de Cristo.
Aquele homem não era Cristo, mas era um tipo de Cristo, porque haveria de vir um que seria também sumo sacerdote e também seria rei dos reis. Então quando ele olha aquele homem com pão e vinho, ele não vê o pão, ele não vê o vinho, ele vê a carne de Cristo, ele vê o sangue do Cordeiro, e ele recebe das mãos de Melquisedeque. E aqui que a gente vai entender algo crucial. Tem gente que diz assim, eu tenho que dar o dízimo. Não, nós não devemos olhar o dízimo como algo cansativo, um enfadonho. Nós devemos olhar o dízimo como um privilégio, porque nós estamos devolvendo algo supérfluo para as mãos daquele que nos deu tudo, que nos deu a carne, que nos deu o sangue, que deu a vida dele por nós. Aleluias! Então quando Abraão devolve o dízimo, queridos irmãos, automaticamente ele está dizendo assim, essa grande batalha, eu tenho ciência de que eu saí de casa com poucos soldados, fui lutar contra 4 reinos poderosos, e eu tenho ciência que pela minha força, até mesmo pelas minhas estratégias, eu não ia conseguir ter êxito e sucesso diante do meu inimigo, mas eu estou devolvendo o dízimo, porque eu sei que essa vitória quem me deu foi Ele, o Todo-Poderoso, o Deus de Melquisedeque, o Deus de Jerusalém, o Deus do povo, aqueles a quem foram escolhidos através da grande promessa feita por Deus. Então, queridos irmãos, nós temos que ter uma concepção diferente quanto à questão do dízimo. Outro ponto importante para nós orarmos, o pastor Moisés vai puxar minha orelha aqui, já estou terminando. O que me chama a atenção é que quando Abraão pegou aquele vinho e aquele pão, logo apareceu diante de Abraão um outro rei, mas a Bíblia diz que esse rei era o rei de Sodoma. O nome desse rei o nome dele é Bera. A palavra Bera no hebraico significa queimando. Significa o quê? O que aconteceu com Sodoma? Então esse rei chega para Abraão e fala assim: Abraão, tu nos libertou o nosso povo, nós só queremos a nossa família, o nosso povo, o ouro, a prata, o bronze, as pedras preciosas, os animais, todos os despojos que você conquistou no campo de batalha e que veio aqui da terra de Sodoma, pode ficar para você, Abraão, é tudo seu. Olha que resposta maravilhosa de Abraão. Abraão olha para esse rei e fala bem assim: eu não quero nada que vem de Sodoma, nem o cadarço de uma sandália que vem de Sodoma eu quero. Aí o rei olha para ele, mas diz: mas por que você não quer? Porque eu sei que se lá na frente acontecer algo maravilhoso na minha vida, e vai acontecer, então eu já vou prevenir que vocês abrem a boca e digam: Abraão se tornou um homem poderoso, porque o rei de Sodoma o enriqueceu. O que a gente aprende com isso daqui, queridos irmãos? Aos olhos naturais, o que vale mais? Toneladas e toneladas de ouro, prata, bronze, pedras preciosas, ou um pão e o vinho? Aos olhos naturais, o ouro, prata, bronze, pedras preciosas e por aí vai. Mas veio de Sodoma. E o pão e o vinho veio da onde? De Jerusalém. Oh, glórias a Deus! Então eu não abro mão daquilo que vem de Jerusalém, por mais que aos olhos dos homens carnais pareça ser pouco, mas eu fico com a carne e o sangue, e não faço concessões indevidas, por causa de ouro, de prata, de bronze, de pedras preciosas. Por quê? Porque a maior riqueza não vem de Sodoma e Gomorra, vem de Jerusalém, de Cristo que nos deu a carne e o sangue. Aleluias! E para nós orarmos, queridos irmãos, sabe o que aconteceu? Abraão não quis receber em hipótese alguma aquela riqueza que veio de Sodoma e Gomorra, porque ele já estava ciente de que lá na frente, aquele homem jogaria na sua cara, um ditado bem popular: conseguiu chegar lá porque foi eu que te ajudei. Tem gente que entrou aqui, que está me ouvindo, dizendo: por quê?
por que que o Senhor não permitiu? Ou por que que eu não fechei aquele acordo com ciclano, com fulano? Sabe por quê? Porque Deus não dá sua glória a ninguém. Porque Deus é onisciente. Aquilo que para nós vai ser, para Ele já foi. Oh, glórias a Deus. Nada altera os planos de Deus. Nada altera os propósitos de Deus. Aquilo que vai acontecer daqui 10, 15 anos, Deus já sabe, para Ele já é passado. Oh, glórias a Deus. O Deus que é onipresente, tem gente que acha que a onipresença simplesmente se limita em um Deus que está em todo lugar, mas não, onipresença também é um Deus que está em todo tempo. Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro, Deus está fora do tempo, Deus é o Pai da eternidade, Ele é o Deus da igreja, Ele é o Todo-Poderoso, aleluias. Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque tem pessoas que adentrou aqui, que quem sabe está me ouvindo. Por que eu não fiz aquela aliança? Ia mudar minha vida, eu ia conseguir aquele contrato. Por que eu não fiz aquela aliança com aquele movimento? Por que eu não fiz? É porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Porque lá na frente Deus já está vendo que essa pessoa iria dizer: viu, aquele ciclano chegou, ele conseguiu, ele galgou determinada posição, porque foi eu que ajudei, foi eu que injetei dinheiro. Se não fosse por mim, ele não chegava lá. Mas você vai chegar no peito, na raça, e vai dizer: Deus me deu força para chegar. Não tem ninguém que vai tirar a glória do nosso Deus nas nossas ações. Oh, eu estou sentindo Deus aqui, queridos. E para nós orarmos, sabe o que aconteceu? Quando Abraão estava chegando em casa, depois de longos dias, que ele tira sua espada, tira sua veste de comandante, coloca uma veste de alguém que vai adentrar na sua tenda. Quando Abraão entrou na tenda, irmãos, bateu nele um medo. E foi o texto que nós lemos. Abraão ficou com tanto medo, mas com tanto medo. Mas a pergunta que não quer calar: como pode alguém ficar com medo, sendo que depois do Senhor ter dado a ele uma grande vitória? Por que ele não fica com medo quando ele sai para ir lutar contra 4 reinos, com poucos guerreiros? Sai com toda a ousadia, com todo o poder, crendo em Deus. Mas agora que depois de Deus ter dado a ele uma grande vitória, uma vitória acachapante, quando ele cai em si, dentro da sua tenda, ele começa a ficar com medo. Medo do quê? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Qual era o medo de Abraão aqui? O medo dele era daqueles 4 reis se fortificarem e atacar a sua tenda, destruir a sua casa, destruir a sua família. Esse era o medo de Abraão. Aí Deus, que conhece o coração de Abraão, Deus aparece para ele. Perceba que Deus não fala, Deus aparece em visão. Deus se manifesta a Abraão dizendo: não temas, o teu inimigo não vai entrar no seu território. Eu estou sentindo a graça dele aqui, querido. Oh, glórias a Deus. Não temas. Vocês já perceberam que depois de grandes vitórias, às vezes bate um medo, às vezes bate um desânimo. Os dias que eu mais quis parar de pregar foi os dias que Deus mais me usou. Os dias que eu mais quis parar um projeto é quando o projeto já estava consolidado. Mas o que me chama a atenção é que isso é normal. Se Abraão, o pai da fé, teve medo, quem dirá nós que somos filhos de Abraão? Mas a palavra de Deus aqui nessa noite para você é: não temas. Não temas, Deus está conosco. Como pode nós temermos demônios, sendo que o nosso Deus, Ele criou os raios, e os raios o chama, vem até a presença dEle e bate continência dizendo: eis-nos aqui. Como pode nós
temermos Satanás, sendo que a gente é filho de um Deus que pega todas as águas do globo terrestre e amarra na orla da sua veste? Como pode nós temermos os demônios, sendo que nós temos um Deus que Ele pega todos os montes do globo terrestre e coloca numa balança e sabe o peso com precisão? Como pode nós temermos Satanás, sendo que nós somos filhos de um Deus que a Bíblia diz que Ele criou as estrelas, e só na nossa galáxia tem mais estrelas do que células no nosso corpo, e Ele chama cada uma delas pelo seu nome. Deus é poderoso, não tema os demônios. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Levante a sua mãozinha em nome do Senhor Jesus. Sente a presença dele aí, sente. Tem gente que entrou aqui com medo. Há um espírito de medo que te atrofiou. As palavras entram no seu ouvido, entram no seu coração e você se bloqueia. Mas Deus está dizendo: eu estou contigo, eu te dei graça. Mas não deu certo uma vez, tenta a segunda. Não deu certo a segunda, tenta a terceira. Mas não pare, eu estou contigo. Se os ímpios são ousados, quem dirá nós? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Oh, aleluias. Eu sinto a presença dele aqui. E para a gente orar, e agora eu prometo que eu oro, queridos. A Bíblia diz que o próprio Deus que disse a Abraão: não temas, é o mesmo Deus que disse: Abraão, eu sou o seu galardão, eu sou a sua recompensa. Mas por que Abraão está ouvindo isso da parte de Deus? É porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que nós somos fracos, somos falhos. Então quando Deus disse a Abraão: eu sou a sua recompensa, o seu galardão, é porque Deus sabia que lá no coração de Abraão estava pensando: poxa vida, era meu direito pegar o despojo daquela guerra. Era meu direito. Eu saí da minha casa, entrei no campo do inimigo de madrugada, lutei contra eles a madrugada inteira, e era meu direito pegar os despojos, mesmo que veio de Sodoma. Em algum momento eu vou precisar. Isso faz parte da natureza humana. Mas quando ele entra na tenda dele, ele começa a se arrepender. Por que eu não peguei? Por que eu não peguei? Aí Deus aparece a Abraão dizendo: não temas, eu sou a sua riqueza. Oh, glórias a Deus. Fica tranquilo, Abraão, eu vou te enriquecer tanto, e os seus filhos também serão tão abençoados aqui nessa terra e na vida eterna. Levante a mãozinha e oh, glórias. Vocês são filhos de Abraão, oh, glórias a Deus. Eu gosto muito do livro do Apocalipse. O João tem uma das visões, e aquela para mim é uma das maiores visões. E ele diz assim, ó: e eu vi diante do trono de Deus uma multidão que não dava para contar. Ali é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Cada crente que vai entrando na Nova Jerusalém, é Deus olhando para Abraão dizendo: eu não disse que faria de você uma grande multidão? Olha aí os seus filhos aí, ó. Olha aí os seus filhos aí, ó. Olha aí os seus descendentes. Creia em Deus. Fica de pé, por gentileza. Aleluias. Deus vai nos honrar, queridos irmãos, tanto aqui nessa terra e como no céu. Mas para isto, precisamos honrar a sua palavra. Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Posso chamar? Se você puder, saia do seu lugar e venha aqui na frente que eu quero orar por você. Venha. Isso. Oh, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Não temas. O pastor vai estar louvando. Não temas, o Senhor é contigo. Ó meu filho, o que é que te assombra? O que é que está causando pavor no seu coração? O que é que está te deixando desesperado? Oh, o Senhor é conosco. Sou o Deus que dos filhos sempre velo muito bem. Ele é o seu Deus. Ele é o nosso Deus.
não esqueço. Ele é o Todo-Poderoso. também. Ele é o Deus da guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Não Você vai sair daqui hoje com tanta ousadia. Deus amparo. Deus vai ampliar a sua visão. Eu Aquilo que o diabo Deus que usurpou, guardo. aquilo que o diabo roubou de você, em nome de Jesus, nós entraremos em territórios hostis e vamos colocar o inimigo para correr em nome de Jesus. E traremos de novo tudo aquilo que o Senhor nos deu como herança. Ó filho de Abraão, aleluia. Eu contigo. Eu sinto a sua graça aqui, Jesus. Se pisares, Eu sinto o seu poder aqui. Seja contigo. Receba ânimo, vigor, graça, ousadia. Aleluia. Seja onde Oh, quer glórias a Deus. andar, Esse é o real ao teu propósito lado, de servirmos a Deus. É para confiarmos nele, mesmo quando tudo não faz sentido, mesmo quando nós não estamos entendendo absolutamente nada. Com a sua mãozinha no seu coração, nós vamos orar. Aleluias. O que é que está te incomodando? O que é que está causando medo, pavor, desânimo? O que é que está enraizado no seu coração, que não foi o Senhor que plantou? O que é que está causando doenças na sua alma? Estou pregando para pessoas aqui que têm doenças crônicas na alma, mas Deus está dizendo: hoje eu te curo de dentro para fora. Hoje eu vou expurgar da sua alma tudo aquilo que não provém de mim. Aleluias. E eu tirarei todo entulho, todo lixo, e vou colocar alegria, paz, amor, coragem, ousadia, sonhos, projetos. Aleluias. E você sairá daqui glorificando ao nome dele. Oh Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esta casa. Que o Senhor continue abençoando esta igreja. Que o Senhor tire, Pai, todo o cansaço, toda a fadiga espiritual. Que dê a eles, Pai, um espírito de ousadia, porque nós cremos que muitas coisas o Senhor tem para fazer nesta casa. Aleluias. Coisas grandiosas o Senhor fará neste lugar. Aleluias. Coisas maravilhosas o Senhor fará. Grandes avivamentos nunca começou com uma multidão, sempre foi com grupos pequenos de pessoas inconformadas. Se tiver 5 pessoas aqui que esteja extremamente inconformado com a situação, Anelville, o SIC, os bairros Curitiba, haverá de ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Oikos, família do céu vai crescer poderosamente. Então por isso, seja cheia e agora. Seja cheia e agora. Recebe dom de línguas aí, falas. Recebe dom de variedade de línguas. Tem pessoas aqui que tem dom de cura, mas está estacionado. Deus está dizendo: está na hora de usar, está na hora de colocar a mão sobre os enfermos e ver a doença sair pelo meu nome. Seja cheia e agora. Seja cheia e agora. Seja cheia e agora. Seja cheia e agora. Eu vou lhe dar alguns segundos para você verbalizar o amor por Deus, para você ser cheio do Espírito Santo. Não tem como ser cheio com a boca fechada. A Bíblia diz: abre a boca que eu te encherei. Abre a boca que eu te encherei. Seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Somente uma igreja cheia pode retumbar o inferno. Aleluias. Somente uma igreja ousada. Aleluias.
Deus está restaurando casamentos, Deus está restaurando famílias agora. A sua casa se tornará um pedaço do céu. Através da sua vida Deus levantará soldados. O seu filho, a sua filha, a sua esposa serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós louvamos a Ti por esta oportunidade, nós louvamos a Ti por esta noite. Continue abençoando, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos. O Senhor sabe como nós entramos aqui, mas nós cremos pelo poder da Sua palavra que não sairemos daqui do mesmo jeito, em hipótese alguma. Tira, Pai, toda tristeza, todo medo, toda amargura, toda dor profunda, ó Deus, e vem com seu bálsamo, vem com a sua unção, com a manifestação do Espírito Santo. Continue abençoando esse povo, nos dando, Pai, paz, alegria em meio às lutas, porque temos ciência de que o Senhor não nos isentará das tribulações, mas nos fará glorificar o seu nome em meio às tribulações. Continue nos ajudando, Jesus. Amém e amém. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo por isso? Volte para o seu lugar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Glória a Deus. Quantos foram abençoados por essa palavra poderosa? Amém? Queridos, o nosso querido irmão Elidiel Marques, ele trouxe o seu livro Jó. Você que queira adquirir, procure o nosso irmão no final do culto, e eu sei que você vai ser abençoado por esse livro, né? Ele escreveu, Deus deu a ele esse livro, fala sobre a história do patriarca Jó, algumas coisas interessantes sobre a vida desse grande homem de Deus. Amém? A semana prossegue. Na próxima quarta-feira, irmãos, provavelmente estará aqui conosco um irmão lá do Rio de Janeiro. Se ele vier para Curitiba, ele vai passar por aqui, vai estar pregando aqui. Ainda não foi confirmado ainda, mas provavelmente estará aqui, né? O nosso irmão Paulinho, né, conversou comigo. Ele estará pregando em Curitiba, na UMADS, estará pregando em algumas igrejas por aqui de Curitiba. E aí na quarta-feira ele falou: pastor, estou pensando em levar ele lá na Assembleia de Deus Oicós. E eu vou confirmar isso amanhã à noite, e aí nós vamos fazer um culto especial. Vai ser maravilhoso, Deus usa ele poderosamente, de verdade, você não vai se arrepender. Na próxima quarta-feira eu vou estar confirmando amanhã à noite, e eu sei que vai ser uma bênção, amém? Na próxima quinta, rede de mulheres, rede de homens. No próximo sábado, né? Sábado, qual é a rede que vai estar? É rede de jovens. Rede de jovens estará aqui tendo o nosso culto de jovens no próximo sábado. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Hoje pela manhã nós tínhamos uma bênção. Muitos irmãos vieram, muitas irmãs, foi uma bênção. Você que não veio, perdeu de estar aqui na escola dominical, né? Uma igreja que vem à escola dominical, uma igreja que cresce, que aprende. E hoje nós estudamos sobre as artimanhas de Satanás contra a família. Olha que tema, hein? Que artimanha ele tem usado contra a família? Quem veio de manhã aprendeu. E foi muito bom a palavra que Deus nos trouxe ao nosso coração. Próximo domingo estaremos pela manhã aqui na escola dominical, e à noite o nosso culto de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé. Vamos colocar de pé. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Coloque tuas mãos assim. Dá um fá. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava
já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Tenha uma semana de vitória em Cristo Jesus.